Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web, disciplina de Back-end. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana, né, que eu acho que vocês ouviram eu dizendo na última aula, que é a questão do login, né, login e senha, autenticação no nosso sistema. Para que serve uma autenticação, né? Para proteger o acesso ao banco de dados. Basicamente é isso, né? Porque muitas pessoas que conhecem programação, né? Se a gente deixar esse acesso livre ao banco de dados, sem nenhuma validação, uh, sem nenhuma questão que o impeça, né? Que os impeçam de manipular os dados, a gente fica um pouquinho na mão deles, né? Então, por isso que a gente coloca esses sistemas de autenticação, né, nos sistemas que a gente desenvolve, justamente para a gente conseguir manter esse controle, né? Ao longo dessas aulas também eu vou passar com vocês algumas questões de segurança, tá bom? Como, por exemplo, o SQL Injection, né? Que é um assunto aí que o pessoal discute bastante, né, na área de desenvolvimento, e a gente tem funções específicas do PHP para evitar isso aí. SQL Injection basicamente é você passar uma instrução SQL lá em algum formulário seu, né, do seu sistema, seja um formulário de cadastro, seja um formulário de inserção de algum registro, seja um formulário de update, né? Tem pessoas que dominam muito bem essa técnica, né? Só que o PHP ele tem funções específicas, né, para eliminar esse perigo, né? Claro que não vai eliminar 100%, né? Porque a gente conhece aí muitas histórias de pessoas que conseguem fazer muita coisa num curto período de tempo, em condições muito, assim, muito seguras, né? Por exemplo, elas conseguem invadir um servidor, elas conseguem fazer um estrago bem grande no banco de dados. Então, assim, só para vocês irem entendendo, né? Ao longo da carreira de desenvolvimento, nossa, a gente tem que ficar atento nesses aspectos de segurança da informação, né? Segurança do banco de dados, segurança da nossa aplicação, né? Então, acho que vale a pena investir e estudar um pouquinho isso aí. Bom, é o seguinte, hoje então a gente vai começar, depois que a gente viu lá, né, a parte de ativação da conta, né, de fazer o update lá no nosso banco de dados. Vou voltar aqui para vocês se lembrarem um pouquinho, né? A gente faz a mudança, né, desse status aqui para ativo, para a pessoa ter condições de logar no sistema, né? Bom, então a gente vai começar lá na nossa página de login, né? Vamos começar aqui na nossa página de login. Vou abrir ela aqui no PHP. Cadê ela? Cadê ela? Autenticação. Não, autenticação. Index, é a nossa index, tá? Na nossa index, eu vou passar duas coisas, duas variáveis. O login, né, que vai poder ser o login ou o e-mail, né? Eu vou fazer um ajuste lá na frente, mas por hora a gente vai trabalhar com o login, tá? A gente vai fazer a autenticação através do login. E o outro dado vai ser a senha, vai ser a nossa senha, tá bom? Basicamente é isso aqui na página index.html, que é a nossa telinha de login. O action aqui desse formulário, ele vai encaminhar para autenticação.php. Só isso, né? O método vai ser o método post. Bom, aí eu criei a página autenticação e o que a gente vai fazer nela? Primeira coisa, coloquei esse UTF aqui, só que era para a gente não ficar tendo aquele probleminha de pontuação. Bom, primeira coisa na página de autenticação.php, a gente vai requerer a conexão, né, para fazer consulta no banco de dados.
A gente vai pegar as duas variáveis que vai chegar do formulário via método post, né? Que vai ser o login e a senha, né? Esse login e a senha é o campinho name lá do formulário, tá? Então, name, login, name, senha, certo? Até aqui tudo bem, né? Posteriormente, o que a gente vai fazer? Vocês lembram que a gente inseriu uma senha criptografada no banco de dados, né? E aqui a gente vai pegar ela no formulário como uma senha digitada normal, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai precisar encriptar essa senha que vai vir do formulário quando a pessoa digitar para entrar, né? E aí a gente vai conseguir comparar essa senha encriptada com a senha encriptada que foi para o banco de dados, né? Se as duas senhas forem iguais, aí a gente faz os encaminhamentos para a pessoa entrar no sistema de fato, né? Então essa pequena parte aqui é só, basicamente é isso, né? A gente encripta a senha, conforme a gente encriptou lá no ato do cadastro, né? Depois devolve essa senha encriptada para a variável senha novamente, para ficar mais fácil da gente trabalhar aqui, né? Bom, o passo seguinte, o que a gente vai fazer? Eu ensinei para vocês, né, nas nossas aulas anteriores, a preparar uma string primeiro, né, para depois fazer o MySQL query. Só que a gente pode fazer isso aqui já direto, né, passando aqui como parâmetro, em vez de uma variável, né, $, alguma coisa, a gente passa direto a string, que vai ser a instrução SQL, né? Por que eu ensinei para vocês? Desculpa, gente. Por que eu ensinei para vocês aquela forma de jogar uma string dentro de uma variável e depois fazer o MySQL query? Por fins didáticos, né? Por fins de debugar o código, né? Vocês lembram lá que a qualquer momento, a gente faz um echo na string, né? Vê se a instrução é aquilo mesmo, se está tudo certinho, né? Com as variáveis, se tem alguma coisa errada, né? E aí a gente vai lá no banco de dados e testa isso. Ou seja, eu mando ela para minha telinha, né? A instrução mesmo, e vou lá no banco de dados testar. Se tiver ok lá, e acontecer algum outro erro, eu já sei que não é por causa da instrução do banco de dados, e sim por algum erro de código que eu possa ter cometido, né? Mas, só para, resumindo, né, vocês conseguem fazer isso aqui, ó. Variável recebe um MySQL query direto, né, passando como parâmetro uma instrução SQL, tá bom? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todos os campos da tabela usuário, onde o login U, que é o nosso campinho, né, seja igual ao login que veio do formulário, tá? Basicamente é isso. Então, se eu tiver lá o Paulo, se eu informar o Paulo lá no ato do login, da autenticação, eu vou vir aqui no banco e selecionar a linha que tem Paulo, né? Aí eu seleciono toda ela. O ID, eu seleciono a senha, né, encriptada, eu seleciono o login, seleciono o e-mail, o status e por aí vai, né? Bom, voltando aqui, eu faço um... Agora a gente vai ver uma funçãozinha nova, né, do PHP, mas também para MySQL, né, para tratar essas questões de banco de dados, né? Simplesmente eu crio uma variável linhas, né? Chamo essa função MySQL numRows, né? E passo a consulta, né, o meu objeto aqui como parâmetro dela, né? Aqui, essa consulta aqui, ela vira um objeto, né, como eu expliquei para vocês. Depois que eu executo o MySQL query, ele vai lá no banco de dados, faz tudo o que tem que fazer, né? Coloca esses dados dentro de um pacote fechado que se chama result_set, né? E joga dentro da variável consulta, neste caso, né? Aí o que eu faço? Eu faço o MySQL numRows e passo a consulta, ou seja, eu passo o meu objeto. O que eu quero com isso? Eu quero quebrar esse objeto, eu quero transformar esse objeto
em linhas, né? Quero fazer um vetorzinho. Bom, na verdade não é um vetor, tá, pessoal? Eu faço um quantitativo de quantas linhas a consulta me retornou, tá? Então, olha só, o primeiro teste que eu faço o seguinte, eu comparo linhas, né? Ela me retorna um número inteiro, essa função aqui. A gente pode até fazer um echo aqui, ó, echo, linhas, linhas, e aí eu mando um exit aqui para sair, né? Nesse ponto aqui ela sai. Quando eu dou um Ctrl S aqui, vou lá no browser testar, o que eu vou fazer? Eu vou digitar o Bento, né, que é um login que existe, e vou mandar entrar. Aí vocês vão ver o que vai exibir lá no cantinho superior esquerdo. Entrar, ó, retornou o númerozinho 1 aqui, né? Isso significa que o Bento existe como login lá no meu banco de dados, né? Se eu fizer outro teste, né? Vamos pensar num login aqui. Não vou deixar grande, senão vocês se confundem. Vamos pensar aqui login teste, né? E vou mandar entrar. O que vai acontecer? Vai retornar o número 0 para mim. Por quê? Porque esse login teste ele não existe lá na tabela do banco de dados, né? Então, basicamente, o que essa função faz é isso. Vamos fazer vamos tirar ela daqui. E aí a primeira coisa que eu faço um se, né? Uma condição muito simples, né? Que eu comparo. Se esse retorno que eu tiver aqui, se essa linha, né? Se essa variável linhas for igual a 0, eu vou falar pro cara lá que esse login não existe no meu banco de dados, né? Não existe. E também eu posso preparar isso aqui melhor da seguinte forma. Quando uma pessoa vai acessar um banco de dados, né, se ela tiver mal intencionada, ela começa a testar os logins, né, para ver qual login existe na base de dados. Então, eu poderia modificar essa condição aqui como um todo, né, e colocar um aviso para a pessoa mais genérico, né? Eu poderia falar assim, olha, login ou senha estão incorretos, ou não existem, alguma coisa assim. Eu acho que não existem, você está dando informação para o cara, né? Você fala assim, opa, esse login aqui não existe na base de dados, então vamos tentar outro, né? Você fica mais genérico e fala assim, olha, verifique seus dados, né? Estão incorretos, alguma coisa assim. E aí a pessoa já sai disso. Bom, se não existir, nesse caso aqui vai mostrar login não existe para a pessoa, né? Se não, vai entrar no caso, na condição que o login existe, aí eu vou fazer o quê? Eu vou testar a senha, né? Então, eu pego a senha que veio do meu formulário, né? Já encriptada, né? E faço o seguinte, eu chamo essa funçãozinha aqui, que é o MySQLResult, né? Que é uma funçãozinha nova que eu não tinha passado para vocês, que ela vai fazer o seguinte, eu vou pegar a minha consulta, né? Quem que é a consulta? Selecione todos os campos da tabela usuário, onde o login for igual ao login informado no formulário de acesso, né? Aí eu já vi aqui que o meu login existe, né? Então ele vai entrar aqui, né? E aí é a vez de eu testar, é a hora de eu testar a minha senha, né? Então eu tenho aqui a senha encriptada, né? E aí eu falo o seguinte, MySQL result da consulta, né? Quero buscar a única linha dessa consulta, ou seja, a linha 0. A linha inicial é a linha 0, tá? E qual campo que eu quero? Eu quero a senha U, né? Qual que é a senha U? Ó, senha U é essa coluninha aqui da nossa tabela no banco de dados. Então tá. Então eu faço um MySQL result, né? De tudo isso aqui, da minha consulta, pego o campo senha U da linha 0. Entendido até aqui, né? Aí eu vou fazer o seguinte, se a senha que está aqui
for diferente da senha que está no banco, eu falo que a senha está incorreta. Aí cai naquela história de novo das informações mais genéricas para a pessoa, né? Você não precisa falar que o seu login existe, você não precisa falar que a sua senha está incorreta. Aliás, obviamente você fala que a senha está incorreta sim, mas você fala de forma mais genérica, né? Você fala assim, olha, login ou senha estão incorretos, né? Verifica aí o que você está digitando de errado. Aí o que você vai fazer? Esse operador aqui indica diferença, né? Esse operador igual, igual indica igualdade. E aqui é diferença. Então, se a senha digitada no formulário for diferente da senha lá do banco de dados, né, correspondente ao login, o que eu vou falar? A senha está incorreta. Do contrário, as senhas são iguais, né? Ou seja, agora eu já tenho um login igual e uma senha igual na comparação, né? Digitados no formulário e comparados no banco de dados. Se os dois parâmetros forem iguais, isso quer dizer que eu mereço entrar no sistema, né? Aí eu faço o quê? Eu faço uma chamada de função, né, de nome session start, né? A chamada dela é assim, ó, session start, você está iniciando uma sessão no servidor Apache, né? Através desse comando aqui. E aí o que é que você vai fazer? Você vai abrir um session, né? Isso aqui, ó, não sei se vocês perceberam, mas quando a gente vai fazer a captura de um dado lá que veio de outra página, o que a gente faz? A gente faz assim, ó, variável recebe, por exemplo, $post, né? Ou $get, tá? E aí a gente passa aqui o campo, né? E faz um ponto e vírgula aqui. Com a seção, né, a gente vai fazer o contrário, ó. Esse campo aqui que é um vetor, né, que é um vetor que veio do formulário, ele vai passar aqui a ser um vetor no servidor. O que a gente está falando? A gente quer colocar o login dentro de uma chave que vai se chamar login usuário, né, dentro do vetor sessão. Porque a partir daqui, quem vai controlar a sessão é o servidor, né, o Apache, tá? Através das nossas funções PHP. Então, o que eu faço? Eu starto a sessão, eu inicio uma sessão, né? E dentro dessa sessão, no vetor session, né, eu crio uma chave que se chama login usuário e senha usuário. Por quê? Porque eu vou precisar disso aqui no próximo passo que eu vou mostrar para vocês, que se chama validar sessão, tá? Bom, feito isso aqui, eu faço um redirecionamento, né, window.locate.href para minha home.php, que seria minha página inicial, tá? E no finalzinho, como de costume, a gente faz um MySQL close para fechar a conexão com o banco de dados. Feito isso, a gente entra na página home, né? Primeira coisa na página PHP, na home, a gente faz um session start de novo, né? Ou seja, quando a gente faz essa mudança de página, a gente tem que iniciar, a gente tem que startar a sessão naquela página ali. Aí o que vai acontecer? Existem valores armazenados no servidor, que eu acabei de jogar na página de autenticação, né? Aí o que eu vou fazer? Aqui eu faço uma coisa muito simples, né? Eu crio uma variável que se chama login e crio uma variável que se chama senha. Agora eu pego o que está dentro do vetor no servidor, né? Que eu conheço a chave, né? Ou seja, a chave que eu criei na página anterior é login usuário e senha usuário. E jogo aqui dentro dessas variáveis. Isso é só para exibir, né? Para o usuário aqui, para fazer um teste, para mostrar para vocês também. Aí o que acontece? Eu faço essa impressão aqui só para vocês verem que eu consigo, em uma página, sem ser pelo método post ou get,
passar variáveis de uma página para outra, né? E isso aqui eu vou mostrar para vocês agora que tem tudo a ver com segurança, tá? Você omite as informações, mas elas existem lá no nosso servidor, ok? Bom, agora é o seguinte, vou mostrar para vocês, né? Autenticação, vamos voltar, index, vamos falar que o Bento vai entrar, né? Senha 1, 2, 3. Opa, tem coisa errada aqui na autenticação. Eu não tirei o... Ah, agora sim salvou, né? Então F5. Ó, você está logado, né? Seja bem-vindo, Bento. Ou seja, eu já concatenei aqui o meu login, que está na seção do PHP. E aqui eu só coloquei a senha para vocês verem que eu consegui armazenar isso em uma seção, em uma chave de seção lá no meu servidor, né? Vamos aqui clicar no sair do sistema, né? E ela redireciona para a página de autenticação, que é a nossa página inicial. Bom, pessoal, agora é o seguinte, na minha home eu preciso de um mecanismo, né, de controle de acesso. Por quê? Teoricamente a minha home vai me dar as prerrogativas de começar a mexer no meu banco de dados, né? Então, eu fiz um arquivo que se chama valida sessão, né? Para validar a sessão do usuário. Ou seja, se a pessoa está logada, ela tem direito a mexer no banco de dados, navegar no sistema. Se ela não está logada, ela é reencaminhada para a página de login, né? Isso tudo para evitar acesso indesejado, modificação no banco de dados sem permissão, enfim. O que eu estou dizendo para vocês percebam a URL, bento, 123, ó, a gente foi reencaminhado para home.php. Se eu clicar no sair do sistema, né, e tentar acessar a home.php, né, vou colocar a URL aqui em cima, dar um enter, e aí eu tenho aqui, ó, você não está logado, né, ir para login. Ou seja, eu posso tirar essas informações daqui todas, né, e colocar assim, olha, faça login, ou então colocar um redirecionamento direto lá para a página de autenticação, tá? Só para vocês verem que é assim que a gente controla o acesso. Só para, depois do que eu explicar a página valida a sessão, eu vou fazer um scriptzinho, né, um redirecionamento para quando o cara acessar acessar alguma URL diretamente lá por cima, lá na URL, ele vai direto para a página de login, tá? Automaticamente, ele não dá nenhum aviso, nem nada, ok? Bom, quando a gente tem a intenção de validar essa sessão, ou seja, validar o acesso da pessoa, a única coisa que a gente precisa fazer, né, nas páginas que a gente quer, quando a pessoa entra no sistema, é unicamente colocar essa linha aqui, ó, require once valida sessão.php. Básico, só isso, né? Então você coloca, se o cara não tiver logado, ele não vai conseguir acessar nada, tá bom? Isso aqui a gente coloca no topo da página, né? A gente coloca aqui depois do session start, a gente vem com require once, valida a sessão, tá bom? Só isso. Agora vamos lá para o validar sessão, né? Propriamente dito. Vamos começar a explicação dele. Na validar sessão, pessoal, a gente vai ter o seguinte, session start, né? E eu vou fazer uma verificação aqui inicial, eu vou falar o seguinte, iset, né? Vetor session, login usuário, né? Se esse cara existe, né? Aí o login usuário, que é uma variável que eu criei aqui localmente, recebe o valor que está dentro do vetor. Só isso. Percebam que aqui, ó, quando a gente tem no PHP, quando a gente tem um if apenas com a instrução aqui, né, a gente não precisa dar chaves.
mas se eu colocar as chaves, vai funcionar da mesma forma, tá? Vou colocar aqui porque já é prática nossa ter essas chaves aqui, né? Senão dá muita confusão, tá? Então, ó, eu verifico se é uma... Esse i7, ele é uma função que verifica se uma variável existe, né? Então, se a minha variável lá no servidor Apache, se ela existir, né, com essa chave aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse valor que está lá dentro de uma variável local, ou seja, login usuário e senha usuário, as duas. É isso, de início é isso. Aí eu faço o quê? Eu venho aqui na minha segunda condição, né, e falo o seguinte, eu faço um empty, né, em login usuário e senha usuário, e eu coloco aqui um operador lógico ou, né? E a função do empty é o que? Verificar se a variável está vazia ou não. Ou seja, ela pode existir no servidor, mas ela pode estar vazia, né? Então, cada é bem parecido, bem semelhante a função das duas, mas não é a mesma função, né? A primeira verifica se ela existe, né? E se ela existir, a gente faz a verificação se ela está vazia ou ocupada, né? Com algum valor. Aí eu faço o seguinte, aqui a gente tem um operador de negação, né? Que indica o seguinte, a gente pode, vocês lembram lá que eu faço alguns testes assim, ó, eu crio uma variável de inserção, por exemplo, num banco de dados, né, vem aqui a instrução de inserção, né, MySQL query, tal, aí aqui eu passo geralmente uma string de inserção e executo, né, aí eu faço uma condição se inserção, ou seja, se a inserção deu certo, aí eu mando uma mensagem para o usuário falando assim, olha, deu tudo certo. Se não, deu alguma coisa errada, faça novamente, né? Quando eu coloco o operador aqui, o pontinho de exclamação, eu estou dizendo o contrário, né? Se não é isso, né? Eu faço a negação dessa condição verdadeira, né? Ou seja, se isso aqui que está dentro do parêntese for falso, né? O que eu faço? Eu sigo com com o meu script de programação, né? Então, só para vocês entenderem, aqui, ó, né, se as duas variáveis login usuário e senha usuário não forem vazias, né? Se elas não forem vazias, eu faço o quê? Eu continuo o meu script, né? Eu faço as questões aqui de validação da sessão. Bom, dito isso, né, eu faço uma condição, né? E a primeira coisa da minha condição eu faço o quê? Eu faço um require once, né, uma conexão com o banco de dados, e aí eu faço uma consulta. Que consulta é essa? Selecione todos os campos da tabela usuário onde o login for igual a login usuário, ou seja, o que eu capturei lá na minha sessão, né? Que eu joguei aqui para dentro de uma variável local, né? Então eu vou fazer essa consulta, né? E a próxima coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou fazer um MySQL no rows, eu vou buscar quantas linhas tem nessa consulta, né? E se for igual a uma linha, significa que o meu login está certo, né? E a minha senha também. Bom, por enquanto só o login, né? Aí eu pego e faço uma condição aqui também e falo o seguinte, se a senha do usuário for diferente, né, de um resultado como a SQL result aqui, da mesma consulta, da linha 0, que é a linha inicial, da senha U, ou seja, se a senha que está na minha sessão for diferente da senha que eu tenho no banco de dados, né, eu esvazio a seção que tem login usuário e esvazio a seção que tem senha usuário. Ou seja,
eu pego esses dois campos e faço o esvaziamento, eu faço uma limpeza, né, pela função unset, tá? E falo o seguinte, você não está logado, né? E encaminho a pessoa e dou a opção aqui para ela ir para a página de login. É nessa parte aqui que a gente pode colocar aquele script, né, automático para a pessoa que tentar acessar sem estar logada ser reencaminhada para a página inicial de fazer login. Então eu faço o que? Posso fazer um scriptzinho aqui, echo, script barra script, ponto e vírgula. O que eu vou fazer aqui? window.location.href igual a minha URL, ou seja, minha index.html, que é o meu formulário, né? Aqui a gente escapa a barra, né? Para ele entender isso aqui como uma URL mesmo. Desculpa, pessoal. E aqui eu faço um comentário no eixo anterior. Aí, antes de eu explicar para vocês o restante do arquivo, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Para vocês verem que vai funcionar. Beleza? Ctrl S. Agora, você não está logado. Isso aqui era a mensagenzinha que eu exibia, né, para a pessoa, para ela ter a opção de clicar aqui. Se eu vier aqui e fazer um enter aqui na URL, ou seja, eu vou tentar acessar a minha home, eu vou ter um script lá da validar sessão que vai me levar direto para a página index.html, que é o meu formulário, né? Então, vou dar um enter e pá, autenticação, né? Vamos tentar acessar a home de novo? home.php. Já cai aqui direto para mim na página inicial, né? Vocês viram que tem um pequeno delayzinho lá, né? Que mostra alguma coisinha ali. É porque essa página de validar... Cadê? Qual que é? A página home, ela tem alguma coisinha escrita aqui, né? Ela tem algumas instruções echo, tá? Ela tem algumas instruções echo, então ela dá aquele piscadinho lá, né? Mas depois a gente corrige isso aqui com um if, né? Um if bem tranquilo para não exibir conteúdo. Ou seja, eu posso fazer o seguinte, se a minha sessão existir, eu exibo conteúdo HTML. Se não existir, eu vou exibir nada, né? Coloco alguma coisa em branco aqui, tá bom? É só isso, basicamente é isso. Agora, pessoal, é o seguinte, vamos voltar lá na valida sessão, né, para terminar de explicar para vocês. Depois das minhas duas comparações aqui, né, vamos começar aqui. Se a variável existe, né, se ela existe, login usuário recebe o que está dentro dela, né, e a senha é a mesma coisa. Se ela não está ocupada, eu começo os meus procedimentos para verificar se as informações que estão dentro da sessão são iguais às informações que estão dentro do banco de dados, né? Feito isso, né, eu sigo aqui para baixo. Isso aqui, pessoal, é basicamente para evitar que o pessoal mexa, né, de forma indesejada. Bom, aqui no meu segundo if, né, na verdade ele não tem um else, esse if aqui, né, o que ele faz? Ele faz um exit aqui, né, e esse exit ele significa que ele sai da condição, né, aí ele vai aqui para o finalzinho, encerra a conexão, belezinha e tal, e volta lá para a página inicial. Aqui no nosso segundo else, né, que é a condição desse if aqui, né, MySQL no host, consulta, ou seja, se for igual a 1, o que está aqui dentro é executado. Se for diferente disso, né, que entra no else, ou seja, não encontrei nenhuma linha no banco de dados que corresponda ao login. Aí o que eu faço? Eu já limpo direto a sessão, né? Eu limpo a sessão que está com a chave login usuário e limpo a sessão sem usuário, tá? E mando lá para o
index.html. Aí eu tenho um terceiro else aqui, que é qual? Da condição do se inicial aqui, ó. Se ela não existir, né? Aliás, se ela for vazia, né? Aqui a diferença eu testo o quê? Se ela não for vazia, executa isso aqui. Se ela for vazia, entra no else, né? Entra aqui no else e eu mando o cara lá para minha index. Basicamente é isso. Depois vocês fazem esse script passo a passo para entender qual que é a lógica desse teste, né? Desse validar sessão. E por fim aqui a gente faz o MySQL close, né? Passa a conexão aqui para encerrar a conexão com o banco de dados. Tá bom, pessoal? Basicamente o valida sessão é isso, né? E quando eu faço um require once aqui do meu valida sessão, ele roda todo aquele script lá e aí se não tiver logado, ele joga para a página inicial de login, tá bom? Basicamente é isso. Bom, o que eu preciso agora explicar para vocês é o seguinte. Vamos logar aqui com o Bento, de novo. 1, 2, 3. E aí eu estou logado, né, com o Bento, tenho a senha aqui, né? E aí eu vou fazer o que? O logout, sair do sistema, ou seja, destruir a sessão que eu criei. Então, ó, aqui eu tenho um link muito básico, né, na página home, né? E aí, se vocês observarem ali embaixo, ó, no canto superior, no canto inferior esquerdo, tem a minha URL pequenininha lá, ó, backend/logout.php. É uma página simples, já está aberta aqui no Sublime. Não está. Vamos lá abrir ela. Logout.php, backend, logout, certo? O que eu faço na logout? Starto a sessão, né? Faço o vetor session, eu declaro aqui um array em branco, né? Ou seja, eu jogo um array, um vetor em branco dentro de sessão, que é um vetor pré-definido no PHP já, né? Uma coisa interna do PHP. E depois, como último comando aqui, para não ter nenhuma sombra de dúvida, eu faço o quê? Destruo a sessão. Basicamente é isso. E aí eu faço o quê? Um redirecionamento lá para minha index.html. Então, essa é uma das páginas mais fáceis, né, que a gente vai ver no projeto, que é a logout, que é o sair do sistema de fato, né? Aí vamos ver se ela funciona? Vamos sair do sistema e tá lá a nossa telinha de autenticação de novo, tá bom, pessoal? Era isso que tinha para falar com vocês, né? Depois vocês vão fazer passo a passo aí. Eu sei que às vezes a gente deixa passar alguma coisa, mas creio eu que eu tenha explicado tudo. Não sei se ficou bem entendido, né? Para vocês entenderem de fato, né? Vocês têm que fazer o script aí da autenticação. Então é a página index, né? Começa na página index, que vai passar o nosso, deixa eu apagar esse cadastro aqui, apagar ativação, apagar e-mail, né? Então, ó, são 5 páginas que vocês vão mexer. A index vai passar, tem a função, né, de passar para a página autenticação só o login e a senha, tá? Lá na autenticação, vocês fazem a conexão com o banco, né? Pegam as variáveis do seu formulário, né? E fazem o restante do script aqui, né? Para ver se login e senha são iguais, né? Sendo iguais, vocês vão startar uma sessão, né? Vão criar duas chaves, login usuário e senha usuário. Isso aqui pode ser da forma como vocês quiserem, né? Eu coloco assim para facilitar, né? Como se fosse uma boa prática na área de programação. Mas você pode pôr aqui, por exemplo, um A e um B? Pode. Vai funcionar tranquilamente. Só que aí você tem que lembrar lá nas outras páginas suas que esse A e que esse B são o seu login e senha respectivo, né? Então,
Deixa assim que vocês não vão se atrapalhar. Bom, aqui eu faço o redirecionamento, muito simples, né? Vou para home.php e fecho a conexão com o banco de dados. Lá na minha home, né, que tem aqui basicamente só dados, os dados que eu vou querer colocar, né? Eu starto a minha sessão, lembrando que todas as páginas a partir daqui, né, vocês têm que colocar esse sessão start, tá? Se você estiver aqui, por exemplo, uma página consulta usuários, lista alguma coisa, edita um cadastro, faz upload de arquivo, um gráfico, alguma coisa que tenha acesso com o banco de dados, coloca a sessão start e o require once de validar a sessão. É isso. A segurança do nosso sistema está baseado nisso. Tem outras questões de segurança? Tem sim. A gente vai abordar daqui para frente e vai ver como que fica isso. Bom, então, index, autenticação e home, né? Já eu acho que está tranquilo, né? E aí, como a gente chama valida sessão aqui, a gente vai para ela, né? Bom, chegando na valida sessão, a gente faz o session start de novo, né? Porque a gente vai trabalhar com valores que estão armazenados na sessão sua com o PHP, né? Com o Apache, com o servidor Apache. E aí começa os testes aqui, né? A variável existe? A variável está vazia ou está cheia? Né? Ou tem alguma coisa na variável? Requer a conexão com o banco. Consulto na tabela do banco de dados, onde o login for o que tem na minha sessão, na chave login usuário. Né? Faço um MySQL no host para contar se tem uma linha ou se não tem uma linha correspondente a esse registro. Se tiver, eu faço a comparação e, aliás, se não tiver, eu limpo os valores da sessão, né? Aqui também eu limpo os valores da sessão, caso entre no else. E aqui, para garantir, né, eu mando o cara para index.html. Só isso. Fecho a conexão com o banco de dados, ok? Por fim, nós temos a logout, né? Session start, limpo a sessão, colocando o array em branco dentro dela e sessão destroy. Só isso. E mando para index.html. Bom, pessoal, tem algum tempinho aqui para gente, então eu vou passar o seguinte. Depois eu vou construir uma memória também, né, que é aquele documentozinho que eu faço, com o passo a passo para vocês não terem tanta dificuldade quando forem montar o script aqui de login, né, de autenticação. É muito comum agora, mudando de assunto, né, mas no mesmo assunto, a gente não permitir o cadastro de logins iguais e e-mails iguais. Por quê? São chaves que vai garantir que uma mesma pessoa, né, ela seja dona daquele login específico. Ou seja, no meu sistema, se eu fosse tentar cadastrar o Paulo novamente, do jeito que está aqui agora, ele vai aceitar. Só que eu quero fazer o quê? Eu quero impedir isto, né? Então eu posso fazer um esqueminha, né? Vou fazer um esqueminha bem básico, depois a gente pode tornar essa funçãozinha mais sofisticada, né? Que é o quê? Lá no meu cadastro, eu vou informar o meu login aqui, né? O login que eu quero cadastrar e o e-mail que eu quero cadastrar e vou chamar uma comparação antes de fazer o cadastro, né? Para ver se isso vai funcionar. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma consulta no banco de dados, verificar se existe o login ou aquele e-mail específico, né? E falar, olha, já existe, né? Cadastra outro, tenta outro, né? Então, vamos fazer esse teste aqui. Vamos abrir a nossa página de cadastro, cadastro.html. Pode ser aqui? Pode. Cadastro.html. Pode ser no cadastro PHP. Bom, para o que eu estou querendo fazer, a gente vai ter que transformar essa HTML aqui numa PHP. PHP
Ah, tá, já tem a cadastro.php. Então vamos fazer só na cadastro.php mesmo, e aí a gente retorna o valor lá, né? Vamos abrir a cadastro.php, e aí o que que a gente vai fazer, ó? Quando a gente acabar de postar aqui os nossos dados que vieram lá do cadastro, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma consulta e-mail, consulta login, na verdade, né? Recebe MySQL query e vou passar aqui uma consulta com banco de dados, né? Ctrl S. Aí vamos fazer o seguinte: select asterisco from usuário, onde login u for igual a login que eu informar lá no cadastro, né? Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aí aqui, ó, eu tenho o e-mail que eu tenho o login que eu tô querendo cadastrar, né? Que veio lá do meu formulário. E aí eu coloco ele aqui, dentro das aspas simples aqui. Beleza, tem a minha query realizada já, né? Aí o que que eu vou fazer? Se a gente pode fazer um MySQL num rows, ou seja, se o meu num rows aqui da minha consulta login for igual a 1, o que que eu tenho que fazer? Eu vou exibir uma mensagem para a pessoa, né, que está tentando o cadastro, script, barra script, na verdade eu vou fazer dois scripts. O primeiro é um alert, este login já existe, por favor, tente outro login. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou voltar agora aqui a gente está na cadastro.php. Aí eu vou mandar o cara voltar para cadastro.html, que é a página onde a gente informa para fazer o cadastro. Deixa eu ver se eu acho um script prontinho aqui do window location href. Tá aqui. Para onde que eu vou? Para cadastro.html. E aí eu fecho minha aspas aqui. Ctrl S. Gente, isso aqui deve resolver, né? Vamos lá verificar agora. Ctrl S. Agora a gente sabe que o login do Bento já existe. Vamos testar ele, então? Bento. 1, 2, 3, 4. Opa. Bento. Teste@gmail.com. E a senha 1, 2, 3. Cadastrar. Ó. Este login já existe, por favor, tente outro login. Ou seja, como eu fiz o redirecionamento, ele não fez um novo cadastro no banco de dados. Então, resolveu o meu problema teoricamente, né? Vamos só dar um refresh aqui. Ó, mas o Bento continuou, entrou lá, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos tentar fazer um exit aqui, ó. Exit. Por quê? Porque aí ele sai do laço, né? Sai tudo do laço e pronto. Se não resolver, a gente vai fazer um if em tudo, na página inteira. Primeira coisa que a gente vai testar é se o login existe. Se ele não existir, continua o restante do script. Se ele existir, retorna para a página. Vamos fazer isso então agora. Vamos tentar de novo. Ó. Vou apagar o segundo Bento aqui. Vamos apagar o segundo Bento. E vamos tentar o Bento de novo. Bento, teste, né? 1, 2, 3 e cadastrar. Novamente ele exibe a mensagem para nós e vamos dar o OK aqui e vamos lá no banco checar se ele cadastrou. Refresh, ó, já resolveu o nosso problema. Só bastou o exit, né, para sair da execução total da página, né, para ele não fazer o cadastro.
Só que a gente tem que fazer o teste com o login, com o e-mail também, né? Vamos fazer o teste com o e-mail. Porque o que eu estou usando aqui é o Bento phsdeoliveira@gmail.com, né? Então vou colocar Bento 2 e o e-mail phsdeoliveira@gmail, que já existe lá, né? E a senha 123. Se eu cadastrar, né, ó, dados inseridos com sucesso, então quer dizer que rodou o script e cadastrou. Quando eu for lá, vou dar o refresh, ó, tem o Bento 2, só que tem o mesmo e-mail. Então basta a gente fazer um se também, né, para esse teste aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou resolver, como se diz, matar dois coelhos com a cajadada, né? Eu vou fazer um OR aqui na instrução SQL, que é o seguinte. Deixa eu ver se dá para testar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para testar. Dá para testar sim. E-mail, né? Quem que eu vou passar? O meu e-mail. Ou seja, eu estou testando um ou outro, né? Um ou outro. Então quer dizer, se eu tiver o mesmo um login, né, ou e-mail igual na base de dados, quer dizer que esse login ou e-mail já existe. Já existe. Por favor, tente outro, né? Então vamos dar um Ctrl S aqui e aí a gente vai fazer o quê? Vamos lá testar, né? Vamos lá na página testar. Cadastro, localhost, cadastro.html. Então vamos tentar o Bento 3, né? Para ver se ele consegue pegar o endereço de e-mail que já existe, né? 123, vamos ver se vai entrar lá. Cadastrar, ó, dados inseridos com sucesso. Alguma coisa deu errado. Vamos descobrir o que que é. Refresh. Então o Bento 3 foi inserido e o phsdeoliveira@gmail foi inserido. Agora o que que a gente precisa fazer? Deixa eu ver. Vamos lá no script. Select from usuário. Ah, sim, pessoal, olha só. Olha só. Aqui na minha comparação, eu estou comparando com 1, tá? Ou seja, o MySQL no rows, consulta login igual a 1. Só para vocês entenderem, ó, eu vou testar, teste, esse carinha aqui, e vou dar um echo no teste, tá? Exit. Eu vou testar qual que é a numeração que está retornando aqui. Localhost, cadastro ponto, tal coisa. Eu vou cadastrar o Bento 4 com o mesmo endereço de e-mail, tá? phsdeoliveira, tá? 123 e cadastrar. Olha só, pessoal, o que que saiu. Ele me retornou que tem 4 registros, né? Contendo o e-mail phsdeoliveira, ó. Então, ó, phsdeoliveira 1, 2, 3, 4. Quando eu voltar lá no meu script.php, na minha página cadastro, eu estou fazendo o quê? Uma comparação com 1, tá? Com 1. Então, o que eu tenho que falar aqui para resolver esse problema? De vez, né? Se for maior, se for maior que 0, quer dizer que existe ou um login repetido ou um e-mail repetido. Aí o que eu faço? Eu mando o cara lá para cadastro.html, né? Ctrl S, vamos lá testar. Vamos lá testar, redefinir. Vou tentar o Bento 4, né? E a minha phsdeoliveira@gmail.com. 1, 2, 3. Deixa eu só ver se o Bento 4 foi inserido.
Ó, parou no Bento 3, né? Porque a gente fez um exit. E aí eu vou tentar cadastrar e este login ou e-mail já existe. Por favor, tente outro login ou e-mail, né? Faltou isso na mensagem. Por favor, tente. Vamos colocar um tente novamente, né? Tente novamente. Ctrl S. Ok. Agora eu vou tentar o Paulo, né? POHS de Oliveira. Senha 123, cadastrar. Ó, este login ou e-mail já existe. Por favor, tente novamente, tá? Agora vamos só excluir, né, esses dois registros aqui, né, para a gente tentar, por exemplo, a Isabela que a gente... Ah, aliás, tem todos os e-mails aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos excluir o Bento e a Isabela. E aí, o e-mail que está cadastrado aqui é o pohsdeoliveira2@gmail.com, né? Só para a gente fazer um teste final e finalizar a aula. Então vamos cadastrar o Bento, né? Com o endereço pohsdeoliveira, senha 123, básico. Cadastrar e dados inseridos com sucesso. Ok. Agora a gente vai lá no banco de dados e faz um refresh. Então eu tenho dois e-mails diferentes aqui e tenho Paulo e Bento aqui. Agora eu vou tentar a validação, vou tentar passar pelo login e depois eu tento pelo e-mail, tá? Cadastro, né? De novo, localhost. Então eu vou tentar, por exemplo, Bento. Bento@gmail.com, por exemplo, né? 123. E tem que barrar porque o login tá igual. Esse login já existe. Tente outro. Agora eu vou tentar um login diferente, né? Por exemplo, Bento 2. Só que eu vou tentar um mesmo e-mail, né? Pode ser o PHS de Oliveira sem o 2 ou com o 2, tá? 123 e cadastrar. Este login ou e-mail já existe. Por favor, tente novamente. Então a nossa função funcionou belezinha, né? Não entrou ninguém lá no banco de dados. O Bento que entrou por último aqui está inativo, né? Vamos fazer o teste de ativação lá. Não sei se vocês lembram, né? Para ver se o Bento muda aqui. Ativação. Código. A gente passa o código aqui do Bento, né? Que é a chave de ativação. Vamos dar um Enter aqui. Ativação realizada com sucesso. Vamos lá ver? Refresh. Ó, mudou para A. O status do Bento aqui, tá? Só uma coisa, eu não sei se vai exibir aqui para vocês, agora sim exibe, ó, mudou, tava aí, agora mudou para A. Só uma coisinha, pessoal, vocês lembram lá que a gente criou esse campinho aqui no banco de dados para a gente testar se o cara está ativo ou não? Na próxima aula a gente vai voltar aqui, né? Mesmo que o cara esteja com o login sem OK, ele vai fazer o seguinte, ele vai ser reencaminhado para uma página em que ele vai ser orientado, ele vai estar logado, só que ele vai ser orientado a entrar em contato com a administração do sistema, né? Ou seja, porque por alguma razão ele está inativo, ele foi inativado. Se for aquele sisteminha que a gente estava trocando ideia outro dia, trocando ideia não, né? Mais um monólogo. Se for um sistema escolar, né, em que o cara esteja inadimplente, por exemplo, aí ele vai ver essa página e vai dar um jeito de entrar em contato com a escola, né? Se for alguma questão de ativação, né, ele pode receber uma mensagem, né, falando assim, olha, sua conta não está ativa ainda, né? Que é outra questão que a gente precisa até trabalhar ela aqui, nessa condição aqui, ó. A gente precisa ver isso aqui. A gente pode não, a gente vai colocar uma outra questão, mas não é na página cadastro, é na página autenticação, tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês entenderem. Autenticação, né? Ó.
Não basta o cara ter um login e senha igual, né? A gente tem que fazer um se aqui, a gente tem que buscar lá no banco de dados para ver se o cara consegue, se ele está ativo ou não, né? Aí a gente tem duas opções, ou deixa o cara logar e manda ele para uma página onde ele vai receber esse aviso, ou a gente nem deixa ele logar e fala assim, olha, seu login e senha estão corretos, porém você está inativo, né? Entre em contato com o administrador do sistema para que ele possa ver o que tem de errado com o seu cadastro, né? Basicamente é isso. Então são opções que a gente deve pensar, né? Qual a melhor forma de colocar no sistema e implementar, né? São coisas bem tranquilas, bem fácil de fazer. Então na próxima aula a gente pensa nisso, faz esse pequeno ajuste, esse pequeno detalhe e vida que segue. Um detalhe interessante, pessoal, é o seguinte, vamos voltar lá no meu cadastro, a gente pode, em vez de fazer essa comparação aqui do login e do e-mail, se já existe ou não, a gente pode pôr um scriptzinho, não sei se vocês já viram em alguns sites, assim que a gente digita e aperta o Tab, né, para pular o campo, ele faz a checagem, né, e manda um checkzinho aqui, ó, um verdezinho aqui ou um xzinho, né, falando assim, olha, esse e-mail existe, esse e-mail não existe, né, pode ser cadastrado, tente outro, né, alguma coisa. Só que um detalhe importante é o que? Essa validação que a gente fez para checar se